Olá pessoal, dando prosseguimento à nossa aula da EBD, né? Nós vamos falar hoje sobre a mensagem libertadora do Evangelho. Nós vamos ler um texto em Lucas, tá? Do versículo 5 em diante. A gente vai falar um pouquinho de como o Evangelho ele é transformador, como o Evangelho ele nos liberta da religiosidade, ele nos liberta às vezes do nosso antigo eu. Ele realmente é transformador. Nós vamos ver isso através do livro de Lucas, tá bom? Antes da gente começar, vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar, vamos pedir para Deus sabedoria, vamos pedir para Deus nos orientar durante essa aula, tá bom? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, Pai, muito obrigado por mais uma vez a gente ter a oportunidade de falar sobre o Teu Evangelho, mais uma vez a gente poder estudar do Teu Evangelho, a gente ter a segurança, Pai, ter a liberdade de abrir a Bíblia e entender a Tua Palavra tão livremente aqui no nosso país, Pai, uma liberdade que muitas vezes a gente usa tão mal, mas que nós temos aqui. Então, muito obrigado por esse privilégio, Pai. Pai, nos oriente agora durante essa aula, Pai, nos oriente agora durante a mensagem, faça com que a gente realmente possa entender a Tua mensagem e aplicar em nossas vidas, Pai. Me usa, Pai, para que eu fale a Tua Palavra, não por mim mesmo, Pai, mas assim pelo Senhor através da minha pessoa, Pai. Nos abençoe nos próximos minutos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então, como eu estava falando, a gente vai agora estudar sobre a mensagem libertadora do Evangelho. Vamos ler devagarzinho os textos bíblicos, tá? Para não ficar cansativo ler tudo no começo, a gente vai ler devagarzinho nos primeiros versículos. Então vou começar lendo lá Lucas 5, do 27 ao 30, tá bom? Eu vou ler aqui para mim, eu estou na versão NVI, tá? Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos seus discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Os fariseus, né, eles ali, integrantes da religião judaica forte ali, eles eram totalmente legalistas, eles eram totalmente, haviam as regras que eles haviam criado e eles seguiam elas cegamente. Eles não estavam preocupados em procurar o Evangelho, em entender, em se aproximar de Cristo, em ver. Eles não enxergavam que Jesus Cristo, o Salvador, era aquele que estava diante dos olhos deles ali. Não, para eles o que importava era a lei que eles haviam criado e ela tinha que ser cumprida a qualquer risco. Eles colocavam um fardo pesado em cima do povo. Eles não davam espaço para o povo. O povo era extremamente naquelas regras rígidas dele ali. Então era uma época muito forte onde o legalismo, né, as leis, as regras eram muito, muito pesadas ali. E aqui nesse texto a gente começa a ver algumas coisas sobre Jesus, né? O primeiro ponto que a gente começa a ver aqui é o Evangelho abre as portas da graça para os rejeitados. É interessante de observar algumas coisas aqui, né? Jesus, aqui no versículo 27, ele chama Levi, ele que era um coletor. O coletor naquela época ele era um funcionário do Império Romano, então o povo não gostava deles, né? Não gostava dos coletores. Ele era funcionário do Império Romano, o povo não gostava do Império Romano e eles odiavam esses coletores. A maioria desses coletores, ele não era só um cobrador de impostos comum. Olha, você deve 10, eu vou te cobrar 10. Não, ele falava: olha, você deve 10, eu vou te cobrar 20. Por quê? Porque eles queriam roubar do povo para enriquecer, para ficar rico, para tirar vantagem disso. Então o povo odiava esses cobradores de impostos, né? Não é muito diferente da nossa época, assim, né? A gente também tem os nossos povos que a gente rejeita. Tem os nichos, alguns guetos, assim, algumas pessoas assim, que nós realmente não gostamos, nós odiamos, né? E os coletores de impostos eram desses povos. E Jesus, no versículo 27, ele fala simplesmente: siga-me para uma pessoa chamada Levi, para esse cobrador de impostos chamado Levi. É interessante de observar que esse Levi,
ele não é qualquer pessoa, ele é simplesmente um discípulo de Cristo, Mateus. Levi se transforma em Mateus, um dos 12, um daqueles que acompanharam Cristo de perto. Tamanho o impacto que Jesus causa. O Evangelho abre portas, o Evangelho da graça, ele abre portas para os rejeitados. Levi era um rejeitado, né? Ele era uma pessoa provavelmente tinha uma boa vida, uma vida boa perante a restante da comunidade daquela época, mas as pessoas o odiavam, ele era extremamente rejeitado também pelo povo. E Jesus abre as portas para ele. Jesus transforma ele com simplesmente um siga-me. E esse Levi, como eu disse, ele vira Mateus, o Mateus do nosso primeiro livro do Novo Testamento. É interessante observar algumas coisas desse chamado de Cristo, né? Jesus chama soberanamente. Jesus, ele não dá explicação para Levi. Olha, venha porque eu vou te ensinar sobre o Evangelho que vai transformar pessoas. Jesus fala, siga. Simples. E Levi vai. O chamado de Jesus é tão eficaz que Levi simplesmente vai, o acompanha. Levi também não fica perguntando, olha, sigam para onde? O que a gente vai fazer? Não, ele não pensa, ele não adia a decisão. Não, espera um pouquinho aí, eu preciso terminar essa fila de cobrar impostos para seguir o Senhor. Não, ele não fala nada disso. Ele vai. Ele deixa tudo para trás, ele deixa o lucro que ele tinha, provavelmente dessa vida boa, como eu disse, ele tinha. Ele deixa o trabalho que dava essa vida boa para ele deixa para trás, simplesmente para seguir Jesus. Então, um chamado soberano e eficaz. E Jesus, ele chama com muita graça também, que Jesus fica tão feliz Levi fica tão feliz e tão convencido desse chamado que ele dá um banquete. Ele dá um banquete para comemorar a salvação. Esse banquete, ele chama os amigos, ele chama ali os publicanos. E Levi, ele está tão feliz que ele não quer guardar essa boa nova para ele não quer guardar essa salvação para ele quer compartilhar. Ele quer compartilhar com aquelas pessoas que estão à sua volta. E ele dá essa festa, ele dá essa oportunidade de ser compartilhado. Levi não fica com o Evangelho. Quantas vezes muitas vezes a gente mergulha no Evangelho de Cristo, a gente procura se aproximar de Cristo e às vezes a gente se fecha no nosso mundinho. Às vezes a gente não olha para dentro da nossa casa, para a nossa família, para aplicar esse Evangelho aqui à nossa volta, aplicar o amor de Cristo, aplicar os ensinamentos de Cristo para quem está à nossa volta, às vezes dentro da nossa casa, às vezes para o nosso vizinho, às vezes para o pessoal do nosso bairro, às vezes o pessoal da nossa igreja. A gente não faz isso, a gente fica só para a gente guarda só para a gente. Jesus, ele não nos convida para isso. O Evangelho, ele é para ser espalhado, ele é uma boa nova. Se é algo bom, quando é algo bom, você geralmente quer contar para as pessoas. Quando você compra, ganha alguma coisa, a primeira coisa que você faz quando você recebe uma notícia muito boa é provavelmente contar para as pessoas. E muitas vezes com o Evangelho a gente segura isso, a gente fica com isso só pra gente. E não, a gente tem que espalhar, a gente tem que levar esse Evangelho a mais pessoas. Se ele é bom para mim, ele vai ser bom para mais pessoas. A gente tem que levar esse Cristo a mais pessoas. Jesus ele chama Levi e Levi não guarda esse Evangelho, ele espalha. Outro ponto interessante aqui que a gente pode reparar no versículo 30, que os fariseus, os doutores da lei, que eram teoricamente aqueles que sabiam mais da palavra de Deus, aqueles que mais resistem ao Evangelho. Eles são aqueles que mais não entendem que o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo, é muito mais que aquelas leis que eles criaram. É muito maior que tudo isso, que como eu disse, como o próprio Jesus Cristo estava na frente deles, e eles não enxergavam isso. Eles ficam ali reclamando, murmurando. Quantas vezes a gente é assim também? Quantas vezes a gente tem alguma pessoa, algum amigo nosso está falando de Cristo, ou até a igreja está fazendo algum trabalho, a gente está ali só criticando, só não acreditando que aquele trabalho pode frutificar. Às vezes a gente pega nas nossas leis, olha, a gente fica ali fechado nosso mundo, nas nossas leis que criamos na nossa cabeça, ou então fomos ensinados essas leis, e por não se aprofundar no Evangelho, a gente não consegue quebrar essas leis. Quantas vezes a gente também é essa pessoa que fica ali reclamando, fica ali jogando contra, fica ali julgando aquelas pessoas, como os fariseus estão fazendo nesse caso. Na própria igreja, se a gente pensar coisa de 20 anos atrás, a igreja tinha dificuldade de aceitar baterias na igreja. Algo que foi criado para pessoas daquele costumes
anteriores tinham dificuldade, né? É algo que foi sendo trabalhado, foi quebrado, e hoje a maioria das igrejas tem baterias, né? Porque é algo que muitas vezes a gente cria essas regrinhas, e essas regrinhas a gente tem tanta dificuldade em quebrá-las, né? E só que o Evangelho de Cristo ele não impõe essas regras, regras que nós criamos, regras dos seres humanos. O segundo ponto que é interessante a gente observar nesse texto, nos versículos 31 e 32, vamos ler eles. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O Evangelho de Jesus ele abre as portas para aqueles que se consideram pecadores. Os fariseus, os doutores da lei, como eu disse, eles não eram pecadores, eles eram simplesmente deuses na terra julgando as pessoas ali, aplicando as regras severas. Eles não se consideravam pecadores, eles não se consideravam totalmente dependentes de Cristo. O Evangelho não é uma boa nova para aquele que é soberbo, para aquele que acredita que ele é o melhor de todos, ele é superior a todos, não. O Evangelho é para aqueles que estão doentes, para aqueles que são pecadores, para aqueles que estão necessitando, que acreditam que dependem plenamente de Jesus Cristo. Jesus veio para os doentes, para os necessitados, para os órfãos, para as viúvas, né, que eram os necessitados daquela época. Ele veio para os leprosos, aqueles que eram rejeitados. Ele veio para aquela mulher que tocou nele para curar o sangramento. Ele veio para aqueles que não conseguiam ver nada e ele deu olhos e transformou. Ele veio para a mulher samaritana que ia pegar água com vergonha do seu passado e ele transformou a vida dela. Jesus veio para essas pessoas, para os pecadores, para aqueles que não se acham suficientes, que não são soberbos, que sabem que Jesus Cristo é aquele que nos salva, é aquele que está capaz de transformar nossas vidas. Prosseguindo o texto, vamos ler do 36 ao 39. Então lhes contou essa parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas e de couro novas, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. O Evangelho ele abre as portas da graça para quem quer mudar radicalmente de vida. Às vezes a gente quer continuar levando a nossa vida e simplesmente ir à igreja e fingir que está aprendendo de Cristo, mas você quer continuar vivendo tudo aquilo que você viveu. E Jesus nessa parábola nos deixa muito claro que o Evangelho ele não vem para remendar a nossa vida. Ele não vem, olha, minha vida está muito boa, estou precisando tapar esse buraquinho aqui que eu vou lá na igreja, tapei esse buraquinho, sigo minha vida. Não. Jesus transforma a vida por completo. Jesus Cristo ele não reforma a sua vida. Não é simplesmente, olha, vou só trocar o piso, vou colocar um gesso no teto, vou pintar a parede. Não. Jesus ele transforma a sua vida, é uma nova vida, uma nova casa, é um novo tudo. Muitas vezes as pessoas de outra religião enxergam às vezes o cristianismo com isso, uma reforminha aqui. Não, é uma mudança de vida, de paradigma, mudança de mente, é uma mudança de percurso, é uma mudança de tudo. Jesus ele não se acomoda nessa estrutura velha. Jesus não se acomoda na sua vida de pecado desenfreado, sem a luta contra o pecado, sem entender aquele pecado, sempre lutar com ele. Não, Jesus ele quer que você lute contra o seu pecado, porque Jesus nos livrou do pecado. Ele é aquele que nos deu liberdade do pecado. Agora nós podemos vencer o pecado. E Jesus ele quer que nós lutamos, ou quer que nós enfrentamos, e não a gente seja acomodado, seguindo essa vida, com aquele pecado de estimação que a gente leva para o resto da vida e nem liga mais para ele. Não, Jesus quer confrontar, ele quer nos confrontar. Ele faz uma parábola com o vinho aqui, né? Fui dar uma lida aqui. Aquele recipiente de couro velho que o pessoal colocava vinho antigamente, ele tinha um problema, que quando você colocava vinho novo naquele recipiente de couro velho, o vinho novo ele ainda estava fermentando, soltando gases, e muitas vezes ele se expandia, e com aquele couro velho, como ele já estava mais enrijecido, ele não aguentava, ele acaba estourando, e ele perdia o vinho. Então quando Jesus entra na sua vida, não adianta você colocar numa casa velha, num recipiente de vinho velho, não, você tem que ser num novo, porque o novo ele tem elasticidade, ele pode se moldar novamente, ele pode aguentar
a esse evangelho novo, a essa boa nova que está entrando, ao vinho que está entrando nele. Jesus deixa esse desafio para a gente. Levi, cobrador de impostos, roubava a população, uma vida boa, larga tudo para seguir a Cristo, larga o trabalho, a boa vida que tinha para seguir a Cristo, porque ele era a boa nova. O apóstolo Paulo, um dos maiores nomes do cristianismo, perseguia cristãos, matava cristãos, era aquele odiado pelo povo, era um nome que as pessoas temiam na época. Jesus toca ele e ele tem a vida transformada. Ele é capaz de ir para o novo caminho, de ser um dos maiores discípulos de Cristo, de muitos dos livros que temos no Novo Testamento ter sido escrito por ele, muitos dos conselhos dados às igrejas da época foi dado por eles através de Cristo Jesus. Então, o Evangelho abre as portas da graça para uma vida radicalmente nova, e não essa vidinha medíocre que tínhamos antes de conhecer a Cristo Jesus. Agora, para finalizar, a gente vai ler Lucas, capítulo 6, tá? Do 1 ao 5. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntavam: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi, quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, retomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então ele disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Deus deu a lei do sábado lá no Monte Sinai para o povo de Israel. O sábado ele também é lembrado quando a conclusão da criação, né, quando Jesus Cristo descansou. Só que nesse momento o sábado ele passa de ser simplesmente um dia de descanso para ser um dia do pecado mortal, né? Os judeus, eles criaram as 39 regras do sábado que você não podia fazer no sábado, e uma delas você não podia colher, que é o que Jesus estava fazendo aqui nesse momento. E por isso os fariseus mais uma vez vão confrontar Jesus, né? Olha, o que você está fazendo? Você está quebrando, né, o legalismo, a religiosidade aqui, ó. O que você está fazendo? Você está quebrando uma regra, você não pode fazer isso. É interessante observar que os discípulos não estavam fazendo algo ilícito, né? Eles estavam simplesmente matando uma necessidade humana, a fome. Jesus e seus discípulos estavam matando a fome, eles estavam comendo. Outro ponto interessante aqui, principalmente nos versículos 3 e 4 aqui, né? Jesus ele não confronta os fariseus simplesmente com um achismo, qualquer coisa. Não, ele confronta os fariseus com a palavra de Deus. Ele confronta lembrando de uma passagem lá do rei Davi, que está lá em 1 Samuel 21, do 1 ao 6. Onde Davi ele invade, ele pega os pães, ele quebra uma regra, ele dá os pães para ele e para as pessoas que estão à sua volta ali. Ele quebra uma regra, uma lei. Esses pães eles somente eram permitidos para os sacerdotes, mas ele quebra essa lei. E Jesus confronta mostrando isso, olha, como o rei Davi, aqueles que vocês seguem, ele fez isso, ele quebrou uma regra, ele quebrou um legalismo de vocês, e eu estou mais uma vez matando a minha fome. Jesus está fazendo uma necessidade humana. A necessidade humana sempre prevalece. O homem vale mais do que ritos sagrados. O sábado ele foi criado para o bem físico do homem, para o descanso, né? Para o bem físico do homem, para o bem emocional, para estar descansado na mente, para o espiritual, para o homem buscar a Deus. Foi dado como uma bênção para as pessoas, e não como um peso, como os fariseus estavam fazendo, né? Para Jesus, as pessoas, elas são muito mais importantes do que o sistema. Muitas vezes a gente está tão engessado num sistema, a gente está tão engessado com uma rotina, que a gente esquece que para Jesus o importante são as pessoas. A melhor maneira de adorar a Deus é você amando as pessoas. Ame as pessoas. É o segundo grande mandamento, né? É interessante de observar essas coisas. Como às vezes a gente está tão acostumado com um sistema que a gente esquece completamente
que Jesus ele está aqui para as pessoas, para servir. Uma vez eu tenho uma história que eu já contei algumas vezes na EBDs passado. Eu tenho um colega que ele morava aqui em São José e ele trabalhava uma época em São Paulo. Todo domingo à noite ele pegava o ônibus daqui e ia para São Paulo trabalhar. E voltava na sexta-feira à noite, passava o fim de semana com a mãe dele aqui. Ele disse que uma das vezes ele estava indo para a rodoviária nova ali de São José ali. Ele passou em frente a uma igreja. Nessa igreja ele disse que tinha uma pessoa que estava pedindo estava sentada no chão. E do lado dela tinha uma igreja. E ele disse que ele observou uma cena que ele disse que ele nunca mais vai esquecer. Que ele disse que um carro parou na frente dessa igreja e uma pessoa tirou uma caixa de som dessa igreja. E essa pessoa ela entrou na igreja. Aquele morador de rua que estava ali sentado, ele chamou essa pessoa que entrou na igreja. Essa pessoa nem deu bola para ele. Entrou, arrumou a caixa de som, arrumou as coisas do som ali e foi finalizar o ensaio, sei lá o que ele estava fazendo. Ele disse que essa cena incomodou ele. Ele disse que ele foi até esse morador de rua lá. Ele atravessou a rua, ele foi até esse morador de rua e ele perguntou para esse morador de rua se estava tudo bem, o que ele precisava. Ele disse que esse morador de rua estava pedindo uma garrafinha d'água, um copo d'água. Ele estava com sede. Quantas vezes nós, religiosos, nós da igreja, nós frequentamos a igreja, também estamos essa pessoa que entra com a caixa de som. A gente muitas vezes está atrasado, muitas vezes não está tão acostumado simplesmente com o sistema que esquece que o evangelho veio para as pessoas. Eu falo como diácono, quantas vezes vai uma pessoa lá na frente da igreja, a primeira coisa que eu penso, nossa, mais uma pessoa para ficar me enchendo a minha paciência aqui, para ficar me atrapalhando. A gente esquece que Jesus veio para as pessoas. Jesus ele veio para quebrar sistemas e a gente entra tão fácil nesses sistemas, tão fácil mesmo. Jesus não veio para isso. Jesus veio para quebrar esse sistema. Jesus veio para amar as pessoas. Ele veio para amar o necessitado. Jesus, para finalizar agora mesmo, Jesus ele nos traz liberdade, não escravidão. Então disse Jesus: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus era o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. A gente criamos a regra do sábado, né? Olha, não podemos fazer nada no sábado, mas Jesus é o Senhor do sábado. É dele o sábado. Ele ama as pessoas. Ele ama tantas pessoas que ele deu a vida por mim, por você, pelas pessoas. O legalismo, ele nos deixa cego, ele nos mata. E Jesus veio para nos libertar desse sistema. Ele veio para nos libertar disso. Ele veio para nos trazer liberdade, alegria. Jesus veio para transformar nossas vidas. O que eu queria deixar para a gente é isso hoje. Eu queria deixar para a gente pensar no legalismo, pensar em quais regras nós estamos aplicando no legalismo, porque nós estamos, pode ter certeza que nós estamos, todos nós estamos. E o legalismo não é algo que Jesus gosta. Vamos refletir nisso na semana, vamos pensar no legalismo, vamos pensar no que Jesus veio de amar as pessoas, de transformar a vida, de não aceitar moradas velhas, mas sim moradas novas transformadas por Ele, tá bom? Vamos abaixar nossas cabeças para orar, para finalizar aqui. Pai, eu quero te agradecer por essa aula, Pai, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a nos confrontar, ó Pai, naquilo que nós não estamos de acordo com o Senhor, naquilo que nós somos legalismo, das nossas regras dos sistemas, ó Pai, daquilo que não é do Teu agrado e muitas vezes a gente faz por isso, ó Pai. Nos ajude a quebrar essas regras, ó Pai. Nos ajude a amar as pessoas, ó Pai, como o Senhor amou, ó Pai. Muitas vezes a gente esquece disso, muitas vezes a gente está de saco cheio das pessoas, ó Pai. Mas o Senhor é aquele que amou tantas pessoas que deu a vida por elas, ó Pai. Nos ajude a entender isso, ó Pai. Pai, nos dê um restante de dia abençoado, ó Pai. Nos ajude a nos confrontar, ó Pai. Nos ajude a ser cada vez mais parecido com o Senhor, ó Pai. Nos dê um resto de dia gostoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Tchau, pessoal. Até o próximo domingo aí. Bom descanso para vocês.